Boa noite, queridos irmãos. Opa, tá ligado aqui? Tudo certo? Aí sim. Boa noite. Que Deus seja louvado. É maravilhoso poder estar na minha igreja, junto com os meus irmãos, aquelas pessoas que estão se preparando para morar na cidade santa, ao lado de um Deus maravilhoso, um Jesus amoroso, poderoso, e pregar aqui na igreja, juntamente com um louvor maravilhoso desse, uma igreja aqui, ó, o Vanderlei preparou até o microfone aqui para mim, muito obrigado, Vanderlei, obrigado, João, obrigado a todos vocês que se preocupam comigo, eu me sinto amado nessa igreja, sabe, por esses irmãos. É claro que a gente vai em outras igrejas, a gente se sente muito bem recebido também, mas essa igreja, ela é minha, ela é nossa. Muito obrigado, eu amo vocês também, amo vocês. Queridos, Deus, ele não faz coisa, nunca faz uma coisa grandiosa sem ter que avisar o seu povo. Ele, que seja bom ou que seja ruim. O povo de Israel foi um povo, no passado, antes do cativeiro babilônico, foi um povo que Deus avisou, olha, se vocês não se consertar, eu vou entregar vocês nas mãos do inimigo de vocês. Aquele que vocês mais temem, eu vou colocar vocês na mão deles. Mas Deus também tinha advertido aqueles inimigos do povo de Deus, que aquele que oprimisse o seu povo, também seria castigado. Para lidar com o povo de Deus, precisamos compreender com quem nós estamos lidando. Então, mesmo os inimigos, nenhum deles deixou de ser repreendido também pelo povo de Deus. Porque o ser humano, ele é cruel. O ser humano muitas vezes não tem limite. Quando se coloca poder na mão do ser humano, ele perde rumo. E eu estou falando aqui para vocês, nessa noite eu queria falar aqui para vocês, do Império Babilônico. O Império Babilônico tem muito a ver com a gente. Antes daquele povo ser entregue nas mãos de Nabucodonosor, Deus tinha avisado, se vocês não tomar rumo, nós vamos entregar vocês na mão do grande imperador. Mas quando Nabucodonosor levou aquele povo cativo, ele pediu para que Jeremias escrevesse uma carta, mandasse aquela pessoa, levasse aquela carta e fosse lida lá o que aconteceria à Babilônia por causa da crueldade com a qual a Babilônia tratou aquele povo. Eu quero ler com vocês, a minha mensagem hoje vai se basear em Daniel capítulo 5, mas antes disso eu queria ler com vocês Jeremias, primeiramente, vou ver se você coloca para mim, Jeremias 51, 61 a 63. Ver quais foram os avisos que Deus pediu para que Jeremias avisasse aquele povo. Jeremias 60 primeiro, o 60, 61 e o 63, tá? 60. Escreveu, pois, bom, aqui está no telão, viu, gente? Até isso vai me ajudar aqui. Escreveu, pois, Jeremias, um livro, todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra Babilônia. É claro, ele escreveu um livro, nós temos várias escritas ali, desde o capítulo 30 até o capítulo 51, muitas coisas escritas sobre Babilônia, mas muito mesmo. O 61 disse Jeremias a Seraias, quando chegares a Babilônia, vê que leia em voz alta todas estas palavras. E o 63. Eu coloco o 63. Quando acabares de ler o livro, atarás a uma pedra e lançarás no meio do Eufrates. Babilônia foi a glória dos reinos antigos. Por meio de Babilônia, Deus desejava
mostrar ao mundo as principais profecias ao mundo. Por que tinha que ser por meio de Babilônia? Os olhos estavam voltados para a Babilônia naquela época. Em 51, versículo 9, ele diz assim: queríamos sarar a Babilônia, mas ela não quis. É isso aí, ó. Queríamos curar a Babilônia. Ela, porém, não sarou. Deixai-a. Cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. Deus permite em que o pecador, Deus trabalha com o pecador para que ele se converta. Quando ele não se converte, quando ele não se achega a Deus, Deus permite que ele vá no seu caminho, até que a taça da iniquidade se encha. Queridos, nós vivemos num país que é considerado chamado o país do carnaval, o país das festas, das praias, da orgia. Mas também, eu acredito que Deus tem preservado esse país com as belezas que ela tem, com a natureza que nós temos, porque aqui também é o país em que também tem se pregado o evangelho de forma eficaz. E a senhora White, ela diz assim que Deus ele tem poupado esse mundo por causa da sua igreja aqui na terra, que é a menina dos olhos de Deus. Quem dera, quem não sabe um dia nosso país seja chamado o país da Bíblia, o país em que se prega o evangelho eterno, o país em que a mensagem de Deus tem sido levada avante. Mas os pecados desse mundo, queridos, os pecados, os abusos, não ficarão impunes diante de Deus. Lembrando para vocês, Deus trabalhou muito com Nabucodonosor. Mandou a profecia capítulo 2, Nabucodonosor teve aquele sonho, conforme vocês sabem, que eu não vou descrever o sonho aqui. O profeta foi lá e descreveu: olha, esse sonho representa a história do mundo. Você é a cabeça de ouro, mas depois de ti vem outro reino inferior a ti, depois de outro vem mais outro mais inferior, que vem o prata, vem o bronze, depois vem o ferro, e foi descrevendo diante do rei. O rei compreendeu que aquele sonho e aquela interpretação não poderia vir senão do Deus eterno. Nabucodonosor mandou exaltar o Deus eterno, exaltou o Deus eterno por causa dos sonhos e visões que a ele tinha sido revelado. No entanto, por meio da influência dos seus grandes, disseram: não, se você construir uma grande estátua, você vai perpetuar seu reino. Você não pode permitir que Deus ele vai tracejar a sua vida. Não, você tem que cuidar do seu rumo, não pode só esperar pela fé. Você não pode só ficar esperando assim, eu tenho fé e acabou. Não, e Nabucodonosor, vocês sabem, construiu uma grande estátua. Colocou à prova 3 jovens, homens de fé, de esperança, homem pregador do evangelho, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu imagino que eles eram os pregadores ali, pelas suas próprias atitudes. Ele próprio pôde provar a presença de Deus ali. Ele teve aquele susto quando jogou aquele jovem na fornalha, que viu um semelhante aos deuses, conforme ele diz lá, e mandou chamar para fora. Colocou à prova, aquele jovem não tinha nem cheiro de fumaça. Mais uma vez, Nabucodonosor manda exaltar o Deus. Não haverá outro Deus em meu reino, a não ser outro Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Passa-se o tempo. Nabucodonosor cai novamente no esfriamento, no relaxamento. Queridos, esse é o mal de quem muitas das vezes se achega a Deus e vai deixando se esfriar a sua fé. Nabucodonosor tinha sido chamado, o próprio Deus disse: eu quero sarar Babilônia. Eu quero dar meu testemunho por meio de Babilônia. Eu quero que meu nome seja exaltado. E foi que quando Deus escolhe, ele faz. Mas ela não quis sarar. E Deus manda mais um sonho para Nabucodonosor. Dessa vez foi o quê? Capítulo 4. Ali, Nabucodonosor tem aquele sonho de uma árvore grande, frondosa. As árvores vinham comer, as árvores do céu vinham comer dos seus frutos. Grande folhagem, crescia até o céu.
E ele diz que veio um ser misterioso, um ser invisível, misterioso, e disse assim: cortais os ramos, espalhais os frutos, e cortai a árvore, deixai apenas a cepa, o tronco. Não consumirá de tudo, deixa o tronco. Mais uma vez, chama quem vai chamar para interpretar. Você lembra da primeira vez, do primeiro sonho? Os sábios não conseguiram interpretar o sonho. Chamaram Daniel. Segunda vez, teve aquele confronto lá com os servos de Deus. Nabucodonosor saiu perdendo. Os servos de Deus, o nome de Deus foi exaltado. Dessa vez, Nabucodonosor chama Daniel mais uma vez. Vou ver se eu encontro aqui. E Daniel, ele descreve aquele sonho para Nabucodonosor. E ele dá um conselho para Nabucodonosor. E ele diz assim, Daniel diz: olha, rei, seja contra os teus inimigos, esse sonho não contra ti. Pois esse sonho se aplica ao teu reinado. E ele dá um conselho forte. Sabe quando você encontra uma pessoa, que você dá aquele último conselho, olha, bota a sua casa em ordem. Assim como Deus mandou aquele profeta chamar Ezequias, né? Ezequias, coloca a tua casa em ordem. É o último, é a chance, é agora. E está no capítulo, deixa eu ver onde está aqui, ó, no conselho, está no capítulo 4, 27. Pode colocar na tela para a gente ler. Qual foi o conselho que Daniel deu para Nabucodonosor? Porque muitas das vezes tem aquele ditado de Deus que chama por amor. Não vem pela dor, né? Nem todo mundo acredita muito nisso, não. Veja o que é que tem o conselho de Daniel para Nabucodonosor. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Ele fez um apelo. Aceita o meu conselho. Põe termo pela justiça, os teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele deu aquele conselho, olhando nos olhos daquele rei, nos olhos daquele homem. Aquele homem tinha se tornado amigo, o rei tinha se tornado amigo de Daniel. Daniel tinha se colocado numa das melhores posições ali. Tinha se colocado entre os grandes no reinado de Nabucodonosor. E ele já dá um conselho ali para Nabucodonosor, não apenas como um estranho, mas como um amigo. Põe em ordem a tua casa. Se você se apegar a Deus, vai se prolongar a tua tranquilidade. Você vai estar em paz. E Nabucodonosor aceita aquele conselho. Aceitou ou não? Aceitou. Mas mais uma vez, Nabucodonosor vai se afastando, se esquecendo dos conselhos, daquele conselho do amigo. Mas sabe quando é que a gente se esquece de um conselho de um amigo? De um conselho, de um sermão, de uma palavra pregada na igreja? Quando nós dá muito espaço. Nós pega aquela palavra, aquele estudo bíblico, e não, eu já aprendi, já é o suficiente, se acomoda. Nabucodonosor se acomodou. E passado um ano, querido, olha no versículo 30. Vamos ver aqui, ó. Versículo 29 e 30, tá? Põe o 29 também para a gente ler. O que é que diz aqui? A cabo de 12 meses, um ano, né? Passado sobre o palácio real, passeando, isso, muito obrigado. Sobre o palácio real da cidade de Babilônia, versículo 30. Vamos ver o que é que o rei falou? Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Queridos, a minha Bíblia aqui não está marcada os versículos seguintes, então diz que no mesmo instante, mas eu acredito que seja, deve ser no versículo 31, 32, diz: ouviu-se uma voz do céu, disse: passou o teu reinado de ti, e irás habitar agora com os animais. Falando ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei, Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino. Versículo 32, põe o 32 para ver se está aí mesmo. Serás expulso de entre os homens, a tua moradia será com os animais do campo.
far-te-ão comer ervas como um boi, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer. Queridos, esse versículo mostra que Deus ele é soberano, por mais que apareça reis, presidentes, governadores no mundo, se mostrando senhorio do mundo, achando que é dono do mundo. Deus diz assim, ele é soberano sobre todos os reis e poderes. E o que tinha sido avisado? Se vocês não se colocar nas mãos de Deus, por meio do profeta Jeremias, se vocês não se colocar, não se humilhar diante de Deus, vocês perderão o seu reinado. Vocês serão eliminados. Agora vamos para o capítulo 5, o que diz no capítulo 5? Nabucodonosor, milagrosamente, ele tinha se convertido, aceitou a Jesus, ele aceitou a Deus. Ele viu a glória de Cristo, ele pôde ver o Filho de Deus vindo nas nuvens do céu como por um sonho. Ele se converteu e morreu ali como um cristão, e nós vamos ter o prazer de encontrar Nabucodonosor no céu. Olha que maravilha. Mas, como parecendo com uma sina, queridos, muitas das vezes, você viu quando Jesus disse assim, que numa casa estarão 3 contra 1 e 1 contra 3, muitas das vezes você aceita o evangelho e se levanta 2, 3 contra você. Você pode ver muitas das vezes tem um cristão fiel dentro de nossa família e se levanta 2, 3, olha, eu não quero saber, ele se rebela mais ainda, ele se torna mais rebelde ainda. O inimigo passa a trabalhar por meio daquelas pessoas. O neto de Nabucodonosor, capítulo 5, vamos ler o capítulo 5. Gente, vou tentar adiantar, porque eu acho que eu estou lendo muitas palavras aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ler o capítulo 5 até o versículo 4, tá? Vamos ler aqui na tela aqui. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Está melhor de ler? Tá, mas que eu consigo ler aqui. Obrigado. Desculpa, tá? Enquanto Belsazar bebia, é que eu quero olhar para vocês, né? Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os seus utensílios de quê? Os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que havia em Jerusalém, para que neles bebesse o rei, seus grandes, suas mulheres, suas concubinas. O versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estavam em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então, e beberam o vinho e deram louvor aos seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Queridos, aqueles utensílios, eles foram criados, foram ordenados por Deus, para louvor ao próprio Deus, era utensílio consagrado ao Deus eterno, em que, por muitos anos, foi no tabernáculo a tenda armada por Moisés, sendo caminhado, cuidado com muito carinho, depois passado para o templo de Salomão, e eles tinham todo o zelo, todo o respeito. Nabucodonosor não ousou, apesar de ter tirado lá, ele levou para a casa do seu Deus, mas deixou ali guardado. O Belsazar, neto de Nabucodonosor, o interessante, querido, que diz aqui que o Belsazar, ele aparece aqui, provavelmente ele era um neto de Nabucodonosor. A Bíblia diz filho de Nabucodonosor, mas ele era um neto. É porque assim, quando a pessoa, ela se refere sempre à pessoa mais importante. Você viu que os filhos de Davi, por exemplo, Salomão, os netos, os bisnetos, eram chamados filho de Davi. Então se referia à pessoa mais importante, a pessoa mais conhecida, que era Nabucodonosor. O pai de Nabucodonosor acho que era Nabopolosar, depois veio Nabucodonosor, Nabonido e Belsazar. O pai
de Belsazar era Nabonido. Por alguma razão, ele não aparece aqui na Bíblia. Não sabemos se ele tinha feito uma viagem, se ele estava doente. Eu sei que o filho dele, ocupava o reinado nessa época. Só que ele aparece aqui na Bíblia como sendo o segundo, depois de Nabucodonosor. Mas provavelmente passou para o seu pai, então essas histórias é encontradas no livro de história, não na Bíblia. Tá? No livro de história, não na Bíblia. Então ele aparece aqui como filho de Nabucodonosor. Aquele homem, querido, o que acontece? Naquela época, existia um bochicho, uma conversa de um reinado, os Medo-Persas, que tinham se unido. E eles estavam conquistando muitas terras, muitos reinados. O reinado de Belsazar não ia muito bem. Existia crise. Era um reinado, era um país poderoso, rico, muitas riquezas acumuladas, mas tinha crise lá dentro, conforme nós conhecemos hoje no mundo de hoje. Nós temos país, nós temos os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, mas tem crise. Entrou o presidente agora que quer colocar ordem, vai colocar tudo em ordem. Né? Vai colocar do jeito que eles eram antes, ou melhor ainda. E Belsazar estava mais ou menos desse tipo. O que Belsazar faz? Belsazar convoca seus grandes, os reis, os governantes, todos os governantes, todos os prefeitos, todos os sábios, 1000 daqueles homens, e coloca para tentar distrair a mente da população de uma possível crise maior. Eles queriam mostrar, olha, vocês não precisam ficar preocupados, nós temos riqueza, nós temos poder, nós temos tudo aqui dentro, dinheiro não falta, bebida não falta, comida não falta, nós estamos bem. Queridos, a Bíblia diz que quando houver tempo ruim, lembra do tempo bom, mas quando houver tempo bom, lembra que haverá tempo ruim. Ninguém se sustenta na mesma posição, numa posição aqui desse mundo, tudo pode mudar de uma hora para outra. A única segurança que nós temos é nosso Deus eterno. E Belsazar não só faz uma festa grandiosa de 30 dias para 1000 homens, 30 dias, uma festança, gigantesca festa. E diz a Bíblia que se bebia vinho como água, muita orgia, muitas pessoas, muitas mulheres, muito abuso. E o pior de tudo, ele passou a afrontar o Deus Criador do universo. Quem sabe ali eles conversavam sobre o reinado dele, o reinado do Nabucodonosor, e ele dizia, olha, quem sabe meu pai foi um tolo, eu não, a gente vai agir com mão de ferro, aqui minha situação é diferente, e tem mais, aqui não tem nada tão consagrado que eu não possa pôr a mão. Diante de mim, ele passou a se exaltar, a se achar o tal. E a pior bobeira dele foi tocar naquilo que era santo, naquilo que era sagrado, naquilo que pertencia a Deus. Mandou buscar os utensílios. Será que Belsazar não sabia do exemplo da história do seu avô, que tinha sido contado? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que sim. Tem uma passagem aqui que nós vamos ler. Eu vou dar uma procuradazinha nele aqui. Ele sabia, no momento que Daniel apareceu lá, Daniel diz, Belsazar, tu sabia dessas coisas. Veja bem, no versículo 5, vamos ler no versículo 5, capítulo 5, versículo 5. O que aconteceu? Quando Belsazar, ele usou os utensílios da casa de Deus e deu louvores aos seus deuses, deuses inferiores. Todos os deuses, exaltando todos os deuses, de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de pedra, e deixou de dar glória ao Deus Criador do céu. E diz que imediatamente apareceu. No mesmo instante, apareceu uns dedos de uma mão de homem, escreviam de fronte o candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Engraçado que no versículo 6 diz assim, e se mudou-se o seu semblante. Queridos, quando a justiça, o castigo vem de Deus, a pessoa não tem como não sentir. Ninguém fica indiferente quando está na presença de Deus. Ninguém fica indiferente.
alguma coisa acontece. Diz aqui a história da Bíblia, diz que ele ali batiam os joelhos uns nos outros, tremiam. Se avivou a sua mente. Eu acho que é a obra de Deus. O homem devia estar embriagado, mas Deus fez com que ele puxasse na sua mente o que ele estava fazendo. O que ele tinha feito? Quando nós estamos diante de um perigo, quem sabe diante da própria morte, nós começamos a fazer uma revisão na nossa vida. Como que eu vivi minha vida? O que é que eu fiz com Deus? O que é que eu deixei de fazer? Qual foi o mal que eu fiz? Qual foi o bem que eu fiz? Ele imediatamente fez uma revisão, e como que o Espírito de Deus apontando ali, colocando o dedo, olha o que você está fazendo. Ele viu aquelas mãos não só diante dele, mas diante de todos os seus grandes, escrevendo aquelas letras. Letras escritas como letras de fogo. O Espírito de Profecia diz, letras como de fogo, brilhavam aos olhos dele. Belsazar dá um grito, para a festa, para a música, para. Chama os grandes, chama os sábios. Mais uma vez, chamar todos os sábios, todos os poderosos. Vem, me descreve essas letras que estão aí diante de mim. Eu quero saber o que está escrito. Ele sabia que ali existia um juízo de Deus para ele. Ele sabia que é alguma coisa muito séria. Ele sabia que ele estava errado. Ele sabia que a injustiça que ele estava praticando no seu reinado, Deus haveria mandado um recado. Impotentemente ele tenta ler as letras, e tenta descrever, e chama os sábios, olha, me declare por favor, olha, se vocês me declarar, eu vou colocar uma vestimenta de púrpura sobre vocês, um anel no dedo, você será o terceiro no meu reino, por que não seria o segundo? Aí que nós entendemos que o seu pai ainda tinha domínio. O primeiro era seu pai, ele era o segundo, vocês serão o terceiro no meu reino, você será grande. Porque podia ter, se ele fosse o primeiro, ele podia dizer, você será o segundo, assim como foi Faraó com José, você será o segundo no meu reino. Ele prometeu, ele só faltou dizer, eu lhe dou meu trono para você sentar. Ele viu que a coisa era séria, querido, quando a justiça vem de Deus, quando a voz vem de Deus, quando o aviso vem de Deus, não tem como você dizer assim, não, eu acho que não é nada não, eu acho que é alguma coisa, é o acaso, não é. Aquelas mãos que escreveram ali, foram as mesmas mãos que escreveram ali na areia. Foram aquelas mesmas mãos que escreveram nas tábuas de pedra há mais de 1000 anos antes dele. Quando Moisés recebeu aquelas tábuas de pedra. Aquelas mãos eram mãos de poder. Naquele instante as mãos desapareceu, os sábios não conseguiram ler, mas as letras continuavam brilhando diante deles. E o medo, o susto, cada um poderia ler aquelas letras e dizer, parece alguma coisa de justiça para mim também. Parecia que tinha juízo, assim como Jesus, quando Jesus tinha escrito na areia, os sacerdotes, os religiosos iam ali, parecia que apareciam os seus próprios pecados, e eles liam e se assustavam, se apavoravam e entravam em pavor, desespero. E a mãe do rei, que não tinha sido convidada para a festa, é claro, mulheres jovens, tudo. Ela disse, eu quero entrar lá, eu vou lá, eu tenho que dar um conselho para ele, alguma coisa está acontecendo com meu filho, coisas terríveis estão acontecendo, eu vou lá. E diz que a mãe entra, a mãe do rei, entra naquela festa, e disse assim, não se desmude o seu semblante, onde é que está essa passagem aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que é no versículo 13, no 10, a rainha mãe, e disse assim, pode colocar aqui na tela, eu vou falando aqui do que eu vou lembrar. Não se mude o seu semblante. No teu reino tem um homem ao qual tem o espírito e a sabedoria dos deuses santos. Eu grifei na minha Bíblia assim, os deuses santos. Eu digo que essa mulher se converteu. Ela compreendia que Daniel tinha o espírito e a sabedoria dos deuses santos. Manda chamar, pois, a Daniel, porque ele revelou os segredos dos sonhos do teu pai. Ele vai fazer você saber o que está escrito aí. Queridos, quando não tinha solução nenhuma, chamava a Daniel. Espera aí, queridos. Ele parecia que não conhecia Daniel. A mulher disse, olha, manda ter um rapaz aí chamado Daniel. Chama ele. Será que ele não conhecia Daniel?
Deixa eu me ver onde está escrito. E no versículo 12 diz assim, chamaram a Daniel, a quem o rei puseram o nome de Belsazar. E chama-se, pois, Daniel. E ele dará a interpretação. O que eu acho interessante é que no versículo 13, pode colocar o versículo 13 para a gente. Eu li há algum tempo aí no Espírito de Profecia, no Profetas e Reis, e ela diz assim, Belsazar estava com tanto medo, tão desengonçado, seus ombros tinham relaxado, suas pernas batiam, ele não conseguiria se conter de pé. Mas ao chamar Daniel, o homem queria trazer interpretação para ele. Ele tentou se recompor, se colocar no seu lugar, não conseguia se colocar de pé, mas sentou num trono, arrumou a garganta e diz assim, olha, está lá no versículo 13, finalzinho do versículo 13, metade. És tu o Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Ô Daniel, você não é aquele escravo que meu pai trouxe de Judá? Vocês entenderam que Daniel estava desempregado? Vocês entenderam que Daniel não fazia parte do reinado dele? Vocês entenderam que Belsazar decidiu, não queria saber de crente trabalhando no reinado dele? Se você for ler no capítulo 7, capítulo 8, você vai ver no capítulo 7, capítulo 8, no primeiro ano de Belsazar, teve Daniel o sonho. No terceiro ano de Belsazar, teve Daniel o sonho. As principais revelações que Deus deu para Daniel, exatamente no tempo que Daniel ficou desempregado. Quando o rei decidiu que não queria dar emprego para esses homens, para Daniel, Deus disse, não, mas eu tenho emprego para você. Você não vai ficar parado. Capítulo 8, capítulo 7, as principais revelações para o mundo, foi dada a Daniel, no tempo que Daniel estava desempregado. Muitas das vezes pode ser que você esteja passando por uma provação, passando por alguma dificuldade, mas Deus eterno, o Deus criador do céu, ele tem uma ocupação para você. Nós sempre temos um espaço no reino de Deus. És tu, o Daniel, um dos escravos? Você entendeu? Que ele ainda queria humilhar, ainda queria se colocar por cima, ainda queria se achar o tal. És tu um dos cativos? Podes tu me revelar? Deixa eu ver onde é que está escrito. É no versículo 14. Não, deixa eu ver onde está escrito. Podes tu me revelar, versículo 16. Ó, versículo 14. Põe o versículo 14 para nós, por favor. Tenho ouvido dizer, a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em... Por que ele não falou dos deuses santos, conforme falou a mãe dele? Você entendeu que tem uma diferençazinha aí? O Espírito dos deuses está em ti. E que em ti se acham luz, inteligência, excelente sabedoria. Ele parecia que não tinha muita intimidade com Daniel. Mas por causa da mãe dele, o Espírito dos deuses está em ti. Você tem sabedoria e inteligência. Aí no versículo 16. Versículo 16, para lá, por favor. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar interpretação e soluções de casos difíceis. Agora, pois, se podes ler essa escritura, faz-me saber a tua interpretação. Será vestido de púrpura? Terás a cadeia de ouro no pescoço? Serás o terceiro no meu reino? Olha aqui, o terceiro no reino. Aquela passagem que está bem no meio. Se puderes ler. Na minha Bíblia está escrito, eu achei interessante que eu fiz na minha Bíblia. Podes tu me dar a interpretação? E eu me lembrei, naquele momento olha, como que é uma pessoa que tem poder, mas que não tem Deus no coração. Certa vez apareceu um jovem, um homem, um filho endemoniado, e apresentou para os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus não puderam curar aquele rapaz, e ele apresentou para Jesus, olha, apresentei para os teus discípulos, não puderam fazer nada. Tu podes curar o meu filho? Se tu podes,
cura o meu filho. Se tu podes, cura o meu filho. Jesus olhou para ele e disse, se tu podes, tudo pode aquele que crê. Tudo pode aquele que crê. Jesus foi direto na ferida dele. O encrente era ele. A cura do filho dele não vinha justamente por causa da incredulidade dele. Agora, podes tu me dar a interpretação? Queridos, diz aqui, que Daniel, está do versículo 18 em diante, Daniel, ele chama, ele olha para Belsazar. Daniel sabia a resposta exata para dar para Belsazar. Daniel sabia dos acontecimentos que estavam acontecendo no mundo, em volta do reino. O Deus eterno já tinha revelado para ele. Chegará um momento na nossa vida, queridos, aqui também, em que nos últimos instantes dessa vida, você pode ser tentado ser persuadido para ganhar dinheiro, trabalhar no sábado, conquistar mais, enquanto você vai olhar, puxar na sua mente e ver os sinais dos tempos, o que está acontecendo, o que está diante de nós, e você vai dizer, não vale a pena. Daniel sabia quem servia. Daniel sabia que o reinado dele estava passando. Daniel sabia que seria colocado o emprego, Daniel estava voltando. Daniel foi colocado como o primeiro no reinado de Dario, de Ciro e Dario. Como o primeiro. Um dos principais, era 3 príncipes, ele era o primeiro entre os 3. 120 governadores. E Daniel aproveita essa oportunidade. Belsazar. Você não sabia da história do seu pai? Ao qual Deus trouxe com mão poderosa. Colocou ele, através de humilhação, ele se humilhou e se colocou diante do Deus eterno, se converteu, aceitou, você conhecia toda aquela história, você não se humilhou. Antes você trouxe os utensílios do Deus eterno, você pegou aquilo que era santo, sagrado, para fazer dele profano. Você deu louvores aos seus deuses e esqueceu daquele, o único em que a sua vida está em suas mãos? E no versículo 22, tu, Beltesazar, que és filho, não te humilhaste o teu coração? Versículo 22. Ainda que sabias tudo isso, Belsazar, você sabia quem é o Deus eterno em quem você estava afrontando. Você sabia o que você estava fazendo. Pode ser que Belsazar diga, mas eu não li os livros, eu não conhecia a história, as profecias que estavam apontando para esse tempo. Não interessa, querido. Não interessa. Se você tem uma mãe cristã dentro de casa, você tem um pai cristão dentro de casa, mas eu nunca fui na igreja, nunca recebi um estudo bíblico. Se você teve a oportunidade de receber, teve a oportunidade de estudar, teve a oportunidade de aprender e não quis aprender, diante do Deus eterno, você é tido como já tendo rejeitado a luz que estava diante de você. É como se você estivesse lido. Olha, você quer o estudo bíblico? Não, eu não quero, não. Acabou. Se você não quer, rejeitou, é como que você aceitou, é como se você tivesse estudado e rejeitado, você abandonou. Pode ser que Belsazar nunca tivesse lido as profecias que apontavam para a destruição de Babilônia. Mas aqui Daniel disse, tu sabia dessas coisas. Tu sabia que teu pai se colocou diante do Deus eterno. Vamos ver mais algumas profecias lá em Jeremias que fala aqui, sobre a destruição. Coloca aí, João, para nós, Jeremias 51, 44. 51, 44. Então essas profecias dizem assim, castigarei Abel na Babilônia e farei que lance de sua boca o que havia tragado. Queridos, essas profecias há mais de 100 anos antes. Quando Jeremias que ele for para a Babilônia, ele diz, olha, eu vou castigar a Babilônia.
que havia tragado, nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Tem mais profecias, vamos ver aqui, ó. 50, 30. Coloca os 50, 30 aí. Eu só escolhi algumas aqui, queridos. O 50, 30 diz: portanto, cairão os seus jovens, as suas praças, e todos os seus homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor. Queridos, tem dezenas de profecias no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, Isaías, Jeremias, sobre Babilônia. Ele diz: olha, mas nós não sabíamos dessas coisas. Queridos, será que nosso meio, dentro da nossa família, tem pessoas que dizem assim, vai chegar naquele dia quando Jesus estiver voltando: eu não sabia desses acontecimentos dos últimos dias, não. Serão tão culpados quanto estivesse sabendo. O triste, eu li um livro na senhora, que eu não lembro exatamente o livro, e ela diz assim: o nosso proceder dentro de casa e a decisão dos nossos familiares que não se decidirem, só a nossa decisão de pegar a Bíblia, vir para a igreja, estar vindo para a igreja, se virar de regra de juízo para os nossos familiares. Isso é assustador, queridos, porque todos nós temos pessoas na nossa família que não querem saber de nada com Deus, não querem saber de se chegar a Deus. Isso é assustador. Por isso que nós precisamos interceder diante de Deus por essas pessoas, lutar, tentar insistir com essas pessoas, porque para nós é aterrorizante saber que nós vamos perder pessoas queridas nossas, porque não se decidiram. E no versículo, vamos ler na parte final aqui, porque já nós estamos chegando na hora, na parte final do capítulo 25, qual foi as letras escritas, versículo 25 a 28. Daniel 5, capítulo 25. Daniel 5, 25. E estas, pois, é a escrita que traçou Mene, Tekel, Parsim. O 26 diz assim. Essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, deu cabo dele. O 27. Tekel, pesado fosse na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. O rei compreendeu que aquela mensagem era pura e verdadeira, e diz os versículos seguintes que ele mandou chamar Daniel para vestir de púrpura, dar os presentes. Nós não sabemos exatamente se Daniel aceitou, pois Daniel tinha falado que não queria os presentes. E eu não quero saber de presente, eu não quero teus presentes. No entanto, eu interpretarei a interpretação do que há diante de ti. Queridos, nós estamos vivendo em um mundo em que o povo tem deixado Deus de lado. Ali estava a mensagem de Deus: Belsazar, acabou o teu reino, acabou o teu tempo. O rei de Ciro estava naquele mesmo instante que estava sendo lidas as profecias, entrando por baixo da muralha. O rio tinha sido desviado a água para 2 canais, para um lado e para o outro, onde eles puderam passar por baixo do rio, por baixo daquelas pontes ali, e sair no coração de Babilônia. Naquela mesma noite, o rei foi morto ali, depois de lida aquelas profecias. E no lugar em que Belsazar estava, ficou uma grande poça de sangue, por negligenciar a palavra de Deus. Além de negligenciar, abusar da palavra de Deus. Ninguém se perderá, querido, por ter cometido um pecado, por ter bebido uma bebida, por ter dançado uma dança, mas por ter negligenciado o apelo divino. Esse se perderá. Haverá sempre a última chance. Haverá sempre o último drink. Haverá sempre a última dança. Haverá sempre a última oportunidade. Haverá sempre o último apelo. Hoje nós temos diante de nós o apelo e as profecias do nosso divino Redentor. Eis que haverá fome, peste,
rumores de guerra, o amor se esfriará a quase todos, os homens serão avarentos, blasfemadores, egoístas, desafeiçoados, ingratos com os pais, com as mães. O tempo chegou, o tempo está diante de nós. Peste, doenças, queimadas, enchente, tragédia no mar, tragédia no ar, tragédia para todos os lados, desunião dentro das religiões, aquela que seria a segunda besta que aponta no livro do Apocalipse, está de pé, que dará apoio à primeira besta, as profecias se cumprindo, as profecias se fechando, e nós não podemos perder tempo com diversões, a menos que essa festa seja para celebrar o nome de Deus. A menos que essa festa do nosso Deus eterno, nosso Deus Criador esteja ali junto. Não é pecado você fazer uma festa, mas Jesus tem que fazer parte da sua festa. Hoje chegou o dia, queridos, o tempo em que nós temos que nos colocar nas mãos do nosso Deus eterno. É o dia que Ele, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, nós temos que se colocar, e Ele diz assim: filho, em meio aos últimos dias, deixa eu guiar a sua vida, deixa eu guiar os seus planos, deixa eu guiar a sua família, deixa eu guiar você em meio às tragédias. Muitas das vezes você pode não estar entendendo o que está acontecendo na sua vida. Eu sou um cristão, eu não estou entendendo, mas ele está dizendo, deixa. Naquela mesma noite, os babilônios foram destruídos. Todo o povo de Israel foi preservado. Daniel foi colocado em uma posição maior do que a que tinha com seu pai. É aquele que foi humilhado. Em seguida, o Deus do céu exaltou, foi exaltado. Pois foi Jesus que disse assim: todo aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado, sentará no pó, na terra. Beltesazar se engrandeceu, foi humilhado. Daniel suportou humilhação, foi exaltado. O Deus do céu tem chamado você hoje, querido, para se colocar nas mãos dele. E ele diz: deixa eu guiar a sua vida, querido. Deixa eu guiar. Se você não está entendendo o que está passando na sua vida, na sua família, eu tenho o rumo, eu tenho a história. Nada acontecerá sem que seja revelado dentro de ti. Nós temos a revelação, querido. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar a seus servos os profetas. E a música que a Yasmin vai cantar agora juntamente com a Jamile vai ajudar, é: deixa eu guiar os seus planos, deixa eu guiar a sua vida.